Opa, rapaziada, beleza? Aqui é o Eric, acho que vocês ainda lembram de mim, né? Sim, um vídeo novo, depois de muito, mas muito tempo mesmo. Um vídeo de react, né? Bem simples, que eu fiz em live, tive a ideia e quis fazer. E depois tive também a outra ideia de querer postar, pra ver se vocês iriam achar maneiro, até mesmo eu, se vocês iriam gostar, né? Assim estarei fazendo mais react em live pra cá e também mais algumas gameplays, como eu fazia antes, de campanha e tal, uma pequena série assim, zerando e postando aqui, né? Pra pessoal que não consegue acompanhar em live, conseguir ver depois gravado, né? Não tem a mesma emoção, mas acaba ficando legal também, né? E se vocês quiserem me acompanhar ao vivo, só me seguir na Twitch, tá? Faço lives por lá, tô gostando bastante de fazer live. Às vezes fico um tempinho sem fazer, mas às vezes eu faço bastante, tá? Me anima, assim, acabo fazendo. Tô pensando também em fazer live aqui pro YouTube, fazer os dois juntos, né? Mas por enquanto não. Então, por enquanto vai ser na Twitch mesmo, tá? Então me acompanhem lá, me segue. Provavelmente o link vai estar na descrição ou no comentário, tá? Tô jogando bastante por lá, tô jogando Mine, tô querendo trazer outros jogos também, tô jogando Rocket League, tem outros jogos de campanha que talvez eu não traga pro YouTube. Um jogo que eu vou querer só apenas jogar tranquilo mesmo. E vai ter outras coisas que eu vou querer trazer pro YouTube, tá? Então, muito obrigado, tá bom? E espero não subir novamente do YouTube, né, como da última vez. Então aproveita o vídeo, está simples, mas foi de coração, espero que gostem. Obrigado, rapaziada. Pronto. Deixa eu ver, o chat tá ali na direitinha. Essa aqui tá enorme. Bem pequenininho aqui em cima. Tá. O que a gente pode assistir aqui, mano? Esse é um vídeo da hora aqui. Esse vídeo do... Será que eu posso assistir um vídeo do Selbit? Será que ele me bane se eu assistir? Vamos assistir aqui, ver se for um enigma negro. Deixa eu ver se eu fizer assim, vocês conseguem assistir? Consegue. Tá, espero que o... Silêncio! Ai, que susto, mano. Deixa eu ver se tá saindo na live. Deixa eu ver. Tá, espero que o... Silêncio! Ai, que susto, mano. Deixa eu ver se tá saindo na live. Tá saindo. Deixa eu ver. Tá, espero que o... Silêncio! Ai, que susto, mano. Deixa eu ver se tá saindo na live. Tá saindo. Ah, meu Deus. Calma aí, tá um loop infinito agora. Pronto, tá saindo certinho. Vamos lá. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Deixa eu canal. ver. Decifra.me, um enigma brasileiro. De novo, enigma. Eu acabei de postar um vídeo de enigma. Esse aqui, se você clicar, você vai ver ele. E ele também. Você já tá postando outro vídeo de enigma? Eu tava conversando com meu amigo Guaxinim, aí ele falou, olha, Selbit, olha isso aqui. Aí ele mandou um site que chamava Decifra.me. E aí ele falou, olha, Selbit, enigmas. Eu falo... sou eu. Vamos resolver. Brincadeira, gente. Eu falei, vamos resolver, eu adoro enigmas! Aí tem uma imagem de uma esfinge, a esfinge mesmo, com o nariz quebrado, a estátua em si. Ela tá falando Decifra, meu te devoro, que é da história do enigma da esfinge. A esfinge é uma mulher com um corpo de leão, eu acho. Ela era um bicho enorme, chegava nos caras e falava, Decifra, meu te devoro. Ela... Deixa eu ver uma coisa aqui antes. Que eu acho que... tem que estar abaixo. Aí, agora sim. falava um enigma. Segundo a mitologia grega, eu acho, o enigma era o que tem quatro pernas pela manhã, 2 pela tarde e 3 pela noite. Aí quem errava ela comia mesmo, ela devorava os homens. É uma história fictícia, obviamente, porque ela é uma. E aí um dia um cara chamado Édipo chegou na esfinge, ela falou o enigma, né? Ela falou, vou te comer, você errar meu enigma. Aí ele falou, é o homem, porque o homem nasce, aí ele é um bebê, ele engatinha, tem 4 pernas, aí ele cresce e começa a andar com as 2 pernas, e aí quando ele fica velho ele usa uma bengala, então ele tem 3 pernas. A esfinge se matou de frustração porque acertaram o enigma dela, o que não faz sentido nenhum. Nossa, eu fiz aqui uma pergunta que, nossa, é foda. Quem acertar, fica vivo.
Aí o cara acerta e você se mata. Não acredito que resolveram o meu enigma. Se você fez com uma resposta, por que você se matou que acertaram? Não faz sentido isso. Quem que escreveu isso? Aí depois que o Edipo acertou o enigma, ele foi lá e comeu a própria mãe. Não tô brincando, você pode pesquisar. É isso mesmo. Muito bem, esse é o enigma da esfinge. Temos aqui um enigma baseado no enigma da esfinge. E é brasileiro. Olha que legal. Vamos nessa. Quando eu cliquei na esfinge, eu fui pra primeira fase, que aparece uma seta na tela e embaixo escrito qual a cor do céu. E aí você escreve azul no site e passa. Mas ok, essa é a primeira fase, é só pra ensinar você que você tem que escrever a resposta no site. Tanto é que no site tá escrito escreva a resposta aqui, então é só pra ensinar mesmo a mecânica. Então é basicamente um tutorial. Segunda fase. Chegando na segunda fase, ela é bem mais difícil, tá escrito na tela 3 mais 4. Caralho. A gente tá evoluindo. Primeira série, qual a cor do céu, crianças? Azul. Segunda série, quanto é 3 mais 4? É 7. Professor esfinge. É 7 a resposta. Não é nem, é 7 mesmo. Chegando na terceira fase, finalmente temos uma fase de verdade, não é só... Gosto, filho da p. Putz, é a coisa mais desprezível do mundo. Eu odeio você com toda a minha força. Quando carrega a fase, tem um pedaço de pergaminho nela, um pi, sapo, música e D. Ok? Como o nível do enigma tava muito baixo ainda, tava ridículo de fácil, eu imaginei que não fosse muito complicado, então eu nem tentei baixar a imagem pra editar, que acho que o jogo não ia de 3 mais 4 pra ver os metadados da imagem. Eu acho que não seja isso. Caraca. Então o que eu pensei que podia ser era aquelas coisas que tinha na Turma da Mônica, que tinha as figuras, e se você ler as figuras em voz alta, forma uma frase. Então, lendo esse papel em voz alta, tudo junto, fica Pisapo nota D. Pisapo nota D. Não significa porra nenhuma. Mas aí quando você seleciona a página, tá escrito ali embaixo. Parece um sapo, mas não é. Ok, se não é um sapo, é uma rã. Eu imagino. Pi-rã nota D. É até meio óbvio já do que se trata. Principalmente por ter todo esse tema de Egito. Pirâmide. Olha que bonito. Todo amarelo. Aqui, ó. O cara é muito atencioso aos detalhes. Selbinho Gameplay. Não é mais Gameplay, é Selbinho Enigmas agora. É verdade. A nota musical que tava ali, na verdade, era a nota Mi. Então fica Pirâmide. Mi, D. Ah, tá. Legal, eu acertei. Vamos pra próxima. Carregando a próxima fase, aparece Eureka! Eureka! Eureka, você pensa em um cientista, um inventor, alguma coisa, gritando porque descobriu alguma coisa, né? Eu nunca soube exatamente de onde vem a origem, mas eu deduzi por algum motivo que era Einstein, e aí eu escrevi Einstein e dei Enter, e não era, mas aí eu descobri uma coisa legal, que na verdade o Enigma te responde, ele conversa com você. Quando eu escrevi Einstein, o Enigma me respondeu, ele falou, é por aí, mas não é ele, o Google é seu amigo. Ok, então não foi o Einstein que gritava Eureka, beleza. Procurando por Eureka no Google, aparece logo de cara que foi Arquimedes que inventou esse termo tecnicamente, então, resposta é Arquimedes. Ai, como você não sabia que era Arquimedes? Nossa, você é muito... Ah, vai, mano. Que é Eureka, sabe? O que faz diferença? Pelo amor de Deus, não faz, não seja esse cara. Não vai mudar nada. Deixa um like nesse vídeo. Esse cara é maneiro. Você sabe o que é uma régua feita de oxigênio? É um Arquimedes. Eu vou Nossa. Nossa, que horror de piada, cara. Arquimedes. Chegando na próxima... Deixa eu aproveitar e pegar água, só um momentinho. Pronto, voltei. Fase, não tem nada na tela. Oxi. Mas, obviamente, se você selecionar a tela, aparecem coordenadas. Aí você pega essas coordenadas, bota no mapa e vai pra Recife. E é Recife, a resposta é Recife. Super fácil. Ok, próxima. Oi, meu lobo. Vem cá. Quem é o lobo mais lindo do mundo? Quem é que é o lobo mais lindo? Nossa!
Chegando no próximo nível, ele é um pouquinho diferente. Ele Por que tá aparece uma imitando o árvore, Stitch? uma árvore com um monte de nome, ou seja... Peraí. Por que tá Obviamente imitando uma o árvore Stitch do genealógica. nada? Não me pergunte. Eu só tô de bom humor hoje, aí eu tô fazendo as coisas, tá? Ah, que Desculpa, bom. me desculpa se eu me divirto fazendo meus vídeos. Não, pode se Tá, meio divertir, eu agressivo, me deixo. desculpa também. Caralho, É uma árvore que genealógica. Tem vários nomes e datas de nascimento e morte. E a última pessoa que, tecnicamente, é o Maurício. último descendente dessa família, chama Marco Ah, não. Campestino. Embaixo da árvore tá escrito: conheces tua origem? Eu fiquei, ok, Marco Campestino, tem a árvore dele. Vamos descobrir, então, quem era o antepassado desse Marco Campestino. Vamos descobrir tudo sobre esse cara. Comecei a pesquisar e não existe ninguém chamado Marco Campestino. Tem uns caras no Facebook, mas não é eles. Tipo, não é ninguém importante na história. Comecei a procurar vários outros nomes dessa árvore. Falei, mano, não tem nada aqui. Onde eu vou com isso? Aí eu pensei, esse enigma na verdade é bem fácil. Será que é só árvore genealógica? Aí eu escrevi árvore genealógica e não era. Mas o enigma me respondeu. Ele falou, é o estudo de quê? De genealogia? Era genealogia. As respostas desse enigma são muito estranhas. O outro enigma lá que eu faço, esse aqui, se você quiser clicar e assistir depois, olha só, é muito bom, recomendo. Tá uns baita uns vídeos, na verdade, caralho, céu, de mano do céu. Ele tá muito feliz. Esse vídeo vai ter palavrões censurados, porque agora eu sou family Kremlin. Não faz diferença Family nenhuma, eu acho. Eu sou o poder. É Outro assim enigma que eu é, faço, tem umas family respostas friendly. estranhas, assim, tem umas crianças que estão raptadas, falando de coisa macabra, mas é tudo num contexto. Aqui a gente tava genealogia, e aí Arquimedes, esse aqui é umas coisas tipo, Azul, Recife. Os caras fez esse enigma assim, meio, mano, vamos meter o louco hoje, tanto faz. Chegando na próxima fase, temos um círculo branco. Só que é um círculo que não é perfeitinho, círculo, assim. Você né? consegue Tem ver pontas. que ele tem vários... É um polígono de vários lados que são meio durinhos. Então você consegue contar o número de lados. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu contei quantos lados tinha e eram 18. Aí eu fui no site e escrevi 18. E dei enter. Era? Não, mas quase. Quando eu escrevi 18, o enigma me respondeu: muito bem, você sabe contar. O que esse enigma acha que é? Ele tá literalmente me zoando. Você tem um enigma que é 3 mais 4, que é a cor do céu, você quer me zoar. Eu tento, sabe? Eu sei, mas bom. Então, o enigma responde: muito bem, você sabe contar, mas qual o nome dele? O nome do polígono de 18 lados? Eu fui no Google, pesquisei polígono de 18 lados, descobri que ele chama não lembro, merda, calma. Octodecágono. Aí vai estar uns caras Octodecágono. Você não sabia que era octodecágono, seu burro. Mano, pelo amor, quem que sabe, né? E também, se soubesse, tudo bem, eu escolhi viver uma vida que eu quero ser o cara que não sabe decora o nome de um octodecágono. Agora eu sei, né? Porque eu fiz esse vídeo, aí eu vou lembrar pra sempre, agora mais da minha vida. Eu vou ver um bagulho, como é que é 18 lados? Octodecágono. Nossa, como você é inteligente. Não, eu só resolvi o enigma e aí ficou isso na minha cabeça. Não tem nada a ver com inteligência. Escreve octodecágono. Vai no site, escreve octodecágono e... Octodecágono. Deb, tá em moda ainda? Posso fazer? Não posso? Não, Passou tempo suficiente já. E é 2025 engraçado de novo fazer o Deb. Porque tem uma época que é engraçado, aí morre, aí é muito tosco todo mundo que faz. Aí agora tá tão velho e tão tosco que aí se fazer de novo é engraçado. Eu que decido. Essa fase agora sim começa a ficar legal de verdade. Essa aqui tem realmente... 25 não é mais. Essa fase é quando começa a ficar realmente bem legal. Tem uma lista com um monte de coisas que não fazem sentido nenhum. Tá escrito Modojin, adeus faringe, faça reiter, rifar ataque, etnia fakir, afixar tese e um monte de interrogação. Exato. What? Eu não fazia nem ideia do que eu ia fazer com isso, até eu ler o que tava escondidinho ali embaixo, meio cinza escuro, estava escrito ama grana. E todo mundo sabe que é eu mesmo, né? Eu amo dinheiro, eu quero mais dinheiro que todos, não tem nada a ver. Yama grana é o Felipe Neto. Yama grana é um anagrama de... Felipe Neto. Tô brincando, não pode fazer piada mais. Tudo pra vocês é ai, olha ele. Tá bom. Ama grana é um anagrama pra anagrama. Você embaralhar as letras de anagrama vira ama grana. E essa foi uma puta dica. Então, anagrama. todos esses negócios da lista que não faziam sentido, na verdade eram anagramas. Começando pelo primeiro, Modojin. Se você dá uma embaralhadinha, vira domingo. Ok, domingo. O que é o segundo, então? Adeus faringe. Eu fiquei um tempinho olhando. Segunda-feira. Ok? Caraca. Domingo, segunda. Então, peraí. Faça reiter, terça-feira. Rifar ataque, quarta-feira. Ok, é uma semana. Etnia fakir, quinta-feira. Afixar tese, sexta-feira. E onde estaria o sábado, tá um monte de interrogação. Ok, então a gente tem a resposta, que é sabadão, daorinha. Esse foi... Agora começou a ficar legal. Ô, Lobinho, você é muito carente, mano. Que cachorro carente. Vem cá. Daqui que eu te faço carinho. Então, você vai embora, então morre. Chegando na próxima fase, tá escrito analise suas respostas passadas. Quando eu li isso, eu já saquei na hora, porque é um esqueminha que eu gosto muito de fazer nos enigmas que eu faço, que é pegar a primeira letra
de cada palavra e forma outra palavra. Eu sempre achei isso muito bonitinho. Quando era criança, eu fazia umas mensagens escondidas, assim, eu botava a primeira letra de cada frase pra você montasse na linha, assim, do caderno. E aí tinha uma mensagem secreta. Nossa, eu era muito louco ainda. Eu era muito virgem, né? Eu era muito retardado mental. Pegando todas as respostas e tirando só a primeira letra, dava a palavra aspargos. Eu tô falando, as respostas desse enigma eu não sei mesmo. Eles têm algum problema, eles têm algum probleminha. Essa próxima fase, ela é bem diferente do normal. Ela é bem uma charada mesmo, igual aquele rolê da esfinge do que anda com 4 pernas e depois 2 e depois 3. É meio nesse esquema de charada, aquelas charadinhas de amigo que você faz, o que é, que anda pelado na Austrália, meu pai. Então não tem muito um progresso, você fica pensando, até que, é isso. E é uma charadinha assim, numa pista circular, 2 caminham sem tumulto. A criança dá uma volta, uma dúzia anda o adulto. Ok, um bonito poema, eu gostei, bonito poema. Minha voz, ela vai ficar, eu perdi minha voz. Se você parar pra pensar... Normalmente a linha de raciocínio que eu tenho pra esse tipo de enigma ou charada é pegar os elementos e separar eles do enigma em si. Então, por exemplo, tinha uma pista circular. Então, algo circular, 2 coisas andando em cima dessa coisa circular. A criança e o adulto provavelmente são só metáforas pra alguma coisa grande e pequena. E eles estão dando voltas e o adulto anda uma dúzia numa coisa circular. Então, o que é circular? Tem 12... E tem 2 coisas andando, uma maior que a outra. Um relógio. Olha só, tem um ponteiro grande e um pequeno, eles estão andando numa coisa circular. E é isso. E não tem muito como explicar. É só você fica um tempinho assim. É um relógio. E aí é um relógio. É legalzinho, gostei. Parabéns aí, esse finge. Chegando na próxima fase, meu cachorro vai tocar piano agora. Vocês querem ouvir? Vamos lá. Chegando na próxima fase, tá escrito e logo de cara já dá pra ver que tá de trás pra frente, porque a letra maiúscula tá no final, então seu cérebro automaticamente já reconhece que tá invertido. E de trás pra frente fica Bombix Mori e embaixo escrito tecido. Ok, eu nunca ouvi falar de Bombix Mori. Pesquisando no Google, eu descubro que Bombix Mori é o nome científico do bicho da seda, ou bicho de seda, que é o bicho que produz seda, que é um tecido. Ok, tecido desse bicho, seda. Escreve seda e... Não foi. Mas o enigma respondeu a gente. É um enigma muito... Mano, é um enigma muito fofo, velho. Ele conversa muito. E ele falou... O Agis, que ao contrário siga o padrão. O padrão da fase tava de trás pra frente. Então a gente inverte o seda e vira Ades. E eu não estou sendo patrocinado pelo suco, tá? É só a fase. Talvez a esfinge esteja sendo patrocinada. Não estou. Próxima fase, acho que essa é uma das minhas preferidas. Esse enigma no geral não é muito difícil, mas essa eu achei bem criativa. Quando você abre a página, tá escrito embro. É isso que tá escrito na página. Eu falei, ok, tem mais alguma coisa? Não tem nada, é só isso, é só um monte de embro. Então, obviamente, é um monte de membro sem M. Quando eu pensei em membro sem M, eu pensei naquela terceira fase que você fala em voz alta e aí soa como outra coisa. Pirran, nota desse. Então eu comecei a falar em voz alta. Membro sem M. E não chegava, não parecia, o que é membro sem M? Aí eu tentei, será que é desmembrado? Não é, ok. Aí eu fui contar quantas vezes tinha escrito embro. E tinha escrito 10 embro. 10 embro. Nossa, bem criativo, caraca, gostei. Legal. Vai no site, escreve dezembro e... Não. Mas o enigma responde que eu quase acertei, mas eu não tenho 10 dedos. Então são 10 embros. Tá escrito embro 10 vezes, são dezembros. Ok, chegando na próxima fase, tá escrito só esfinge arroba. E se você selecionar a página, aparece comunicação é essencial. Ok, esfinge arroba, parece um e-mail. Esfinge arroba gmail.com. Eu tentei escrever gmail.com no site e não, mas o enigma responde com eu tenho domínio próprio. Se a esfinge tem um domínio próprio de e-mail, deve ser o domínio do site, decifra.me. Então, tecnicamente seria um e-mail, esfinge arroba decifra.me. Essa foi um pouco fácil pra mim, porque no outro enigma que você clicar aqui, você assiste, e na hora eu já sabia o que fazer, porque eu já tinha resolvido um enigma parecido com esse. Eu abri meu e-mail, mandei qualquer coisa aleatória pra esfinge@decifra.me e depois de uns minutinhos, a esfinge@decifra.me respondeu o meu e-mail de volta automaticamente com a resposta que era simplicidade. Pronto, próxima fase. Próxima fase. Quando carrega a página, tá escrito na tela 5. Para, Nedim, pelo amor de Deus, eu tô gravando, trabalhando. Vai. Quando carrega a página, tá escrito na tela 5, 13, 8, 28, 16 e 42. E embaixo, mais escurinho, tá escrito não o Shostakovich, nem o Pozarski. Eu não faço ideia de quem seja nenhum desses dois. E pesquisando sobre esses dois, eu descubro que são 2 caras chamados Dmitri. Um é um compositor e o outro era, acho que um príncipe. Então, se não é um nem o outro, deve ser alguma coisa relacionada a algum outro Dmitri. Eu volto pro site, escrevo Dmitri, não, mas o enigma pergunta pra mim qual Dmitri que eu tô falando. Ok, pra onde eu vou com isso? Eu só tenho esses números. Então eu pensei, eu não tenho mais nada pra fazer, vamos
vamos jogar os números no Google. Colocando os números no Google, aparece a página da Wikipédia de um cara chamado Dmitry Kvartalnov, que era um jogador de hockey. Volta pro Enigma, escreve o nome desse cara, dá Enter, e não, ele nem responde, só tá errado. Então eu tentei algumas outras coisas, tentei ok, tentei o número que ele jogava, comecei a ler a página do Wikipédia dele, não tinha nada de... Como assim? O que eu faço com isso, pelo amor de Deus? Eu fiquei um tempinho tentando entender aonde que esses números encaixavam na página do Wikipédia dele, porque esses números não estavam em lugar nenhum, essa ordem específica de números. Então eu voltei pra página do Google, e uma coisa que eu achei estranha é que a segunda pesquisa era a tabela periódica, o que não fazia sentido nenhum. Por que esses números levam pra tabela periódica? Como não tinha mais nada pra fazer, eu pensei, ok, eu vou tentar ver esses números na tabela periódica e ver quais são as letras correspondentes deles pra ver se forma alguma coisa, vai que é isso. Então eu comecei a anotar as letras, 5 era B, 13 era AL, 8 era O, e juntando todos dava a palavra balonismo. Ok, com certeza não é uma coincidência. Eu fui lá, escrevi balonismo e deu certo. Mas calma, essa fase é complicado porque eu meio que trapaceei sem querer, porque qual que era a relação daquele jogador de hockey com a tabela periódica e com aqueles outros Dimitris e como esses números encaixavam. Então eu voltei pra entender o que estava acontecendo nesse enigma. Basicamente, aquele jogador de hockey ia aparecer lá, não faz sentido, não tem motivo pra ele estar lá, é realmente bizarro, eu não sei porque o jogador de hockey aparecia, mas a tabela periódica aparecia na lista do Google, porque todo mundo, nossa, puberdade, todo mundo que jogou esse jogo e foi no Google e colocou esses números no Google, eventualmente abria a tabela periódica. Então o Google meio que identificou, tipo, se todo mundo que joga esses números no Google vai pra tabela periódica, então significa que quem tem esses números quer chegar na tabela periódica. E aí ele indica a tabela periódica mesmo sem ter relação direta com os números, porque muitas pessoas com esses números iam pra tabela periódica. E aí eu fui atrás e, como suspeitava, o cara que colocou os números de massa atômica na tabela periódica se chamava Dmitry, então por isso que tinha aquelas dicas dos caras chamados Dmitry, porque era pra você descobrir que era o cara da tabela periódica. Mas por algum motivo aparece esse jogador de hockey que me deixou preso por tipo uns 5 minutos só lendo a página dele por nada. Enfim, próxima fase. Chegando na próxima fase, não tem nada, mas se você selecionar, não tem nada. Brincadeira, na verdade tem uma imagem que é toda preta, então eu pensei, ok, uma imagem toda preta, provavelmente eu vou ter que baixar ela e aumentar o brilho no Photoshop e ver alguma coisa escondida. Então eu abri a imagem pra salvar ela, e na hora que eu abri a imagem pra salvar ela, apareceu na transparência dela o formato de um gato meio transparente preto. Ok, gato, volta no site, escreve gato, foi. Ok, próxima fase, aparece uma rosa dos ventos, mas claramente tá faltando alguma coisa nela, tá faltando duas siglas, que é a sigla do noroeste e a sigla do sudoeste. Então eu fui no Google, procurei uma imagem de uma rosa dos ventos completa, com todas as siglas, e a sigla desses dois era NO e SO. A única palavra que você consegue montar com essas sílabas é sono. Ok, escreve sono e não, mas o enigma responde. Sono é o que está faltando. Então o que você pode dizer sobre o meu desenho? Que é um desenho sem sono. Ok, próxima fase. Chegando na próxima fase, é só uma lista, um monte de distância, 4.566 metros, 8.848 metros. Então, a primeira coisa que eu pensei é, cada distância dessas deve ser tipo uma pista de carro ou alguma construção, o tamanho de algum lugar. E aí, se você pegar a primeira letra de cada um desses lugares, vai formar uma palavra. Então eu peguei a primeira distância dessa lista, que era de 4.566 metros, e joguei no Google, e a primeira resposta do Google já entregou de cara sobre o que era esse enigma, e era sobre alturas de montanhas. Cada uma dessas distâncias, na verdade, era a altura de uma montanha, e pegando o nome de cada uma dessas montanhas, e pegando a primeira letra de cada uma delas, dava a palavra melancia. Chegando na próxima fase é só uma imagem, que é um monte de risco branco, ok? Provavelmente vai ter alguma coisa escondida na imagem, então cliquei pra salvar ela, e o nome da imagem é pint.png. Se você prestar atenção na imagem, você meio que consegue ver que alguns riscos formam alguma imagem estranha, mas não dá pra exatamente saber qual que é. Então eu coloquei essa imagem no Photoshop, comecei a pintar ela, e eu não tava achando realmente nada, nenhum formato específico, até que eu decidi pintar os riscos em si da imagem, e quando eu pintei, um peixe. Nossa, legal, okay. Que da hora. Facíssimo, dá fazendo no Paint essa. Mas ok, próxima fase. Essa fase é boa. Essa fase foi legal. A página carrega e é uma lista com um monte de coisa que não tem relação nenhuma uma com a outra. Comunismo, cérebro criativo, teclas agudas, facas, colheres e copos, próxima página. E no fim dessa lista tá escrito 0 e... Caralho, que susto! No final dessa lista tá escrito 0 e 1. E 0 e 1, a primeira coisa que eu penso é código binário. Então eu decidi contar quantos itens tinha nessa lista. E a lista tinha 16 itens. Códigos binários em letras normalmente são categorizados em 8 caracteres sempre. Então faz sentido ter 16. Então são 2 letras provavelmente em código binário. O que significa que cada um desses itens ou é um 0 ou é um 1. Agora, mas o que me ajudou a matar essa foi o fato do comunismo e o cérebro criativo estarem um do ladinho do outro, que já deu um... Opa, tá.
É comumente conhecido que o lado criativo do cérebro é o lado direito. E o comunismo é de viés esquerdo político. Então, a gente tem um negócio de esquerda e um negócio de direita. Vendo o resto da lista, era tudo meio que relacionado ou à esquerda ou à direita. Teclas agudas no piano, quanto mais à direita, mais agudo fica. Facas, colheres e copos ficam do lado direito do prato. Ao menos o copo eu deixo do lado direito, porque eu uso a mão. Sim, A eu próxima prefiro a página mão de um direita. livro é na direita. Mão inglesa é a mão inglesa de carro, de trânsito, é a esquerda. Barra de rolagem dos sites quando você tá navegando é na direita. Até que chegou em Touro em Guernica. Guernica, eu não sabia o que era, então eu pesquisei no Google e é uma pintura e do lado esquerdo dela tem um touro. Metais alcalinos na tabela periódica ficam na esquerda também. O teclado numérico no teclado de computador fica do lado direito. Esse aqui, ó. Esse teclado, ó, esse aqui. Fica do lado direito. O menu Sim. iniciar do Windows fica na esquerda. O leste fica na direita. O coração fica um pouquinho mais pra esquerda. A torneira de água quente fica pra esquerda também. 9 horas no relógio fica pra esquerda. E o rei branco do xadrez fica na direita. Se você for as peças brancas, ele fica na direita. Então a gente tem um monte de item que é ou pra direita ou pra esquerda. E no final tem 0 ou 1. O 0 tá na esquerda e o 1 tá na direita. Então todos que são de esquerda, tipo Cauê-Moa, então todos que são de esquerda são zeros. Todos que estão na direita são 1. Quem vier comentar de política no meu vídeo só porque tem isso. Ok, então agora a gente tem um código Nossa, binário. O que a seria gente faz muito com ele? chato. Joga no tradutor e dá ZQ. Joga isso no site e não, tá errado. Ok, será que é só literalmente código binário? Coloca só o código binário no site e o Enigma responde com resposta certa, mas eu gosto mais de decimais. Então volta pro tradutor de binário, ao invés de traduzir pra texto, traduz pra números decimais e dá 31313. Volta pro Enigma, escreve 31313. I'm the one who don't need a gun to get respect up on the street. Chegando na próxima fase, temos 3 robozinhos e um arquivo de texto. É só isso? Pega a imagem, baixa, vê se tem alguma coisa escondida. Não tem nada. O nome da imagem é Bip Bip. Beleza. O que a gente faz com isso agora? Eu não sei, tem 3 robôs e um texto. Aí eu pensei, será que existe alguma coisa relacionada a 3 robôs em texto que eu não conheço? Eu fui no Google e pesquisei 3 Robots Text. Fazendo isso, a primeira resposta do Google era um artigo sobre robots.txt. E quando eu vi isso, nossa, robots.txt. Eu já sabia mais ou menos por cima o que era, mas eu nunca fui a fundo ler, porque eu nunca precisei. Então eu dei uma lida e robots.txt é basicamente o seguinte. É um arquivo de texto, que chama robots.txt, onde você coloca comandos pro robô do Google ler. Então, por exemplo, se você cria um site e não quer que uma página desse site apareça no Google, se você pesquisar, por exemplo, nesse Enigma, você não quer que as respostas do Enigma apareçam no Google quando você pesquisa pelo Enigma. Então você vai nesse robots.txt e desativa as páginas que você não quer que apareçam no Google. Aí o Google nunca vai colocar essas páginas pra pesquisar. E normalmente os sites que tem esse robots.txt é só o domínio do site /robots.txt. Então a resposta provavelmente é robots.txt. Volta pro Enigma, coloca robots.txt. Não, mas o Enigma está perto. Mas agora é hora de acabar com o Enigma. Acabar com o Enigma? Como assim acabar com o Enigma? Eu tô perto, mas é hora de acabar com o Enigma. Acabar com o Enigma, no link do site é /enigma/robots.txt. Se eu preciso acabar com o Enigma, então eu tenho que apagar o Enigma e deixar só decifra.me/robots.txt. Acabando com o Enigma no link. Tcharam! Parabéns, passaste pelo meu teste básico. Por que não me escreves para relatar a seu sucesso? Entretanto, não pense que acabou. Uma jornada mais desafiadora ainda se aproxima. Está preparado? E embaixo do robots.txt tá lá os sites que ele bloqueou do Google mostrar. Um dos sites era o /enigma, que era o que a gente tava jogando, e a outra pasta que ele bloqueou era a pasta caravana. Ok, a gente entra nessa caravana e a gente vai pra uma página azul. E eu fiquei todo feliz, opa, vamos continuar o Enigma. E aí ele disse que acabou o Enigma, que ele não tem mais criatividade, acabou o repertório de enigmas dele, e que uma hora ele volta a fazer enigmas, mas acabou por enquanto. E aí ele fala, toma aqui sua recompensa. Aí você, recompensa, legal. Aí você clica na recompensa e é esse vídeo do Rick Roll, Mano. que é quando você quer zoar alguém, olha aqui, e na verdade é só um vídeo. Precisava? Não era melhor só dizer que acabou? Precisava criar esse suspense inteiro? Que coisa idiota. Ai, esfinge escrota. Nossa. É o enigma da criança de 12 anos, né? 3 mais 4, azul. Olha, zoei você no final. Ai, Nossa, sério. Eu cara. fiquei, mano, é isso mesmo? Acabou mesmo? Não é possível. Eu fiquei um pouco Acho que suspeito. acabou. Eu achei que ele tava só mentindo que tinha acabado. E aí realmente tinha começado um enigma bem mais difícil. Mas eu tentei várias respostas diferentes, nenhuma ia. Aí eu pesquisei no Google se alguém mais tinha. Então por que ele falou, sua jornada acabou de começar? E aí você vai começar o bagulho e diz que acabou. Qual o sentido disso? Aí eu procurei no Google se mais pessoas jogaram e se realmente continuava ou acabava ali. E ninguém nunca passou dessa parte. Então eu acho que realmente acabou aqui. Se você quiser tentar e ver se... Mas eu não sei. Esse enigma parece que é meio antigo. Não sei se o cara abandonou esse projeto ou não. Foi divertidinho. Foi fácil, na verdade. Foi um enigma bem fácil comparado com os outros da série do Não Acredito em Mentira. Foi muito fácil. Mas... aqui é pra
passar. Eu gostei, achei divertido, foi super rapidinho de resolver, acho que não deu nem meia hora pra terminar, puta enigmazinho pequenininho, fácil, por isso que deu só um vídeo dele. Espero que você tenha gostado, muito obrigado pelo gostei, me ajuda muito. Uma coisa que não faz muito sentido é pedir pra se inscrever, porque se você gostou do vídeo, você quer ver mais, você se inscreve automaticamente, a não ser que você não queira se inscrever e quer vir, aí tanto faz, você que decide. Mas se você é inscrito, sim. é com você que já é inscrito. Se você não é inscrito, tanto faz. Você que é inscrito, clica nesse sininho aí, clica nesse sininho de verdade, porque às vezes você não clicou e às vezes, é verdade, deixa eu clicar, que tanto faz, né? Que custa? Eu mal posto o vídeo mesmo, vai vir uma notificação a cada 3 meses, tem problema ativar o sininho? Claro que não, ativa o sininho. Muito obrigado, vejo você no próximo vídeo aqui, que eu espero que não demore tanto, eu sou um da... Tá, vamos pro próximo vídeo.